comecei a tocar percussão, lendo lá a partitura, deu tudo certo. No final do ensaio ele falou, você tem uma camisa branca e uma calça preta? Eu falei, tenho. Sábado você tá no concerto. Eles me fizeram a pergunta, você toca pandeiro? Eu tinha ganhado um pandeiro. Não que eu tocasse, mas eu falei, toco. Eu fiz o espetáculo inteiro contando na minha cabeça. Sorrindo e contando, né? Eu lembro que eu soube da notícia, peguei meu acordeon, eu lembro exatamente da cena. E fiquei um dia inteiro tocando aquele acordeon. Eu vou pedir pra você dar uma canjinha pra gente, Opa, né? com todo prazer. Vem ver cá, estou aqui, cheguei. Arriscou de novo a dança, o vento criança, abram as janelas, quero brincar. Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no Entre E-mails, canal de entrevista com novidades toda quarta-feira. Toda quarta-feira às 19 horas, um convidado ou convidada nova, num papo leve, informal e, por que não, divertido. Já que você está aí, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações em primeira mão, curte e comenta, e hoje nós temos uma entrevista muito especial. Ela é cantora, compositora, produtora cultural, especialista em canção popular, licenciada em música, e eu estou falando da minha querida amiga Tayana Barbosa, que está aqui hoje para bater aquele papo gostoso com a gente. Vem ver cá, estou aqui, cheguei, atravessei um turbilhão. Tayana, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa, a sala é sua. Eu que agradeço o convite, estou me sentindo em casa nessa poltrona maravilhosa, gente. Estou bem feliz pelo convite, Zé. Obrigado pela disponibilidade. Conta um pouco então quem é essa Tayana, a pessoa Tayana, origens, família, marido, namorado, etc. A estrada é longa. Bom, a Tayana, no caso eu, nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E foi lá que a minha história com a música começou também, né? Desde pequenininha, minha mãe era muito ligada em música, ouvia muita música. E a gente ouvia muita música com ela, muito Rita Lee, ela adorava rock e tal. E ela percebia que a nossa brincadeira principal no quintal era brincar de show, né? Eu e minha irmã, eu falo sempre nós, porque eu tenho uma irmã gêmeas. Então a gente brincava sempre juntas. E ela percebendo isso, com 8 anos de idade, ela colocou a gente no coral. Foi aí o caminho de entrada pela música. Tinha um coral infantil da prefeitura, enfim. E ali no coral, o professor, o regente, que era apaixonante, ele falou, eu tenho uma escola de música. Daí minha mãe já colocou a gente na aula de musicalização. E também foi uma maneira da minha mãe tirar a gente um pouco da periferia, porque a gente morava numa periferia violenta e ela tinha muito medo do que aquele meio do ambiente poderia, né, causar na gente. Então, ela já desde cedo colocou a gente para estudar no centro da cidade, escola pública e tal, e no contraturno a gente fazia música. Ela começou a procurar cursos, então eu fiz aula de piano, canto, percepção musical, enfim, ficava a tarde inteira envolvida com música e voltava só à noite para casa, dormia e saía de novo de manhã. Então era essa a nossa rotina desde cedo. E com 12 anos de idade, eu fui no primeiro ensaio, minha irmã tocava violino e ela foi convidada para entrar na orquestra clássica. E eu fui, porque a gente andava super junto, né, com 12 anos e tudo mais. E chegando lá, faltaram os 2 percussionistas da orquestra. E o maestro sabia que eu tocava piano, tinha uma leitura rápida. Você quer só segurar para mim hoje aqui o ensaio? Aí eu, sem nunca ter pego numa baqueta, comecei a tocar percussão, lendo lá a partitura, deu tudo certo. No final do ensaio ele falou, você tem uma camisa branca e uma calça preta? Eu falei, tenho. Sábado você tá no concerto. E foi assim que eu comecei a tocar percussão. Foi tudo na sorte, No né? espontâneo. Então isso foi lá em Campo Grande. Essa trajetória tudo dentro da música mais erudita, né? Na música de concerto e tal. Quando chegou a época de prestar vestibular, Campo Grande não tinha universidade. E daí a minha mãe falou, não, vocês sempre estudaram música, vamos procurar o lugar. Eu queria ir para Bahia, né? Porque eu achava que a Bahia era o meu lugar. Minha mãe falou, não, Bahia é muito longe. Eu falei, então eu vou para São Paulo. Eu falei, Deus o livre, vocês nasceram nessa cidade pequena, né? Vocês vão ser engolida por São Paulo. Até que chegamos no consenso de Curitiba, que era para ela uma cidade tranquila e tudo mais. E mais próximo também de Campo Grande, né? Relativamente próxima, né? Próximo. Mas era longe, gente. Eu lembro que a gente
ia de ônibus para visitá-la, né? Eram 12 horas de ônibus, assim, eu lembro que era um empenho, mas fui para Curitiba fazer licenciatura em música e lá que minha história toda mudou. Daí eu conheci um grupo na faculdade chamado Mundaréu, que eu cheguei na faculdade, eu era toda certinha, toda, né, essa coisa da música erudita, você é muito perfeccionista, não pode errar, era muito sério. Aí eu cheguei lá, tinha um pessoal dançando cacuriá, sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, todo mundo se divertindo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo aqui nessa faculdade? É essa, né? E todo mundo muito feliz, muito alegre. Eu falei, tem um outro jeito de ser e estar na música que não é só aquele jeito. E eu comecei a perseguir o Mundaréu. Onde eles davam oficina, eu ia, todos os espetáculos que eles faziam, eu ia assistir, até que um dia eles me chamaram, em 2002, depois de uma oficina que eu fiz, eles me chamaram. E eu fiquei 15 anos com esse grupo. Um longo casamento, né? Foi um casamento que revolucionou minha vida, né? Hoje eu adoro cultura popular, tipo, onde tem uma festa eu tô atrás, eu aprendi muito com esse lugar da alegria, né, com esse lugar do brincar, assim, então transformou mesmo a minha E do minha ponto de vida. vista de trabalho próprio, acho que o teu primeiro disco você lançou ainda em Curitiba, né? Sim, os 2 CDs, na verdade, eu lancei em Curitiba. O primeiro foi um 2013, 2014, que é o Mar de Dentro. Eu vi um barco ancorado na areia, com o seu caboclo escorado, olhando pro mar. Eu vi um barco ancorado na areia. O Grupo Mundaréu já estava meio que no caminho de se desfazer. Um tinha ido para Paraíba, outro tinha ido para vir morar em São Paulo. E eu fui vendo o movimento do grupo meio que terminando, né? Eu falei assim, nossa, acho que tá na hora de eu começar a pensar no meu trabalho solo. E eu tinha um monte de música ali na caixinha, né, no meu baúzinho, e falei assim, gente, será que... Mas eu achava muito prepotência me ver como compositora, né? Eu acho tão bom ouvir falar isso, sabia? Porque a Mariana falou disso também na entrevista dela, e para mim é um acolhimento, porque eu também passei a minha vida inteira com a caixinha cheia de coisas, cheia de composições, cheia de coisas, né? e com vergonha de mostrar, porque eu falava, será que isso é bom? Será que alguém vai gostar disso? Só agora, dos últimos 5 anos para cá, eu comecei a criar coragem de mostrar, incentivado por alguns amigos que ouviram e falaram, pô, isso é muito bom, pô, você precisa gravar, etc. E aí eu acho ótimo ouvir isso, porque eu fico confortado de que não só sou eu que passei por essa experiência todo mundo passar um pouco por isso, né? A gente não devia ser assim, mas a gente fica muito dependente dessa aprovação do outro, né? Quando na verdade a gente só deveria jogar para o mundo, mas eu acho que todo mundo passa um pouco por isso, assim. E até ter a validação, né? Isso é uma canção, isso vale a pena. Eu lembro que eu fiquei muito tempo, né? Eu convidei o Jorge, que era um grande amigo, um grande violonista, para fazer a produção musical. A gente ficou uns 6 meses só ouvindo coisas, né, pegar referências para onde a gente ia, e eu falava assim, meu Deus do céu, será que eu vou ou não vou, né? Tipo, eu já tava quase desistindo do CD, assim. E daí fui ouvindo coisas muito simples que eu falei assim, mas olha, isso aqui para mim me toca tanto, me conecta em algum lugar. E é simples, às vezes até mais simples das coisas do que eu fiz e ninguém teve vergonha de colocar no mundo. Por que eu tô tendo todo esse pudor, né, esse cuidado, assim? Então foi o primeiro CD foi um pouco botar para o mundo. E como eu queria também me colocar como uma cantora solo, meio que eu tentei me desgrudar um pouco da linguagem do Mundaréu, que era muita percussão e voz. O Mundaréu era percussão, voz e uma rabeca, né? Era o nosso único instrumento harmônico. Aí, no meu CD solo, veio uma coisa bem mais delicada, veio o contrabaixo acústico, que hoje é meu marido, meu esposo que toca, o violão, a percussão acústica, então veio um trabalho bem mais delicado, mais Tayana saindo da toquinha, né? E depois, anos depois, veio o segundo CD, que é o Toda a Pele, esse novo trabalho, assim. Toda a pele que pulsa, todo canto que gira, é como um medo que se desfaz. Toda a pele que pulsa, todo canto que gira, é como um medo que se desfaz. Paralelo
paralelo a isso, é claro, eu gravei vários CDs com o Mundaréu, né? A gente gravou com o Mundaréu, gravei participações em outros CDs. E daí você vai entendendo também o trabalho das outras pessoas e se colocando. Falei, opa, isso aqui é interessante, isso aqui é legal, isso aqui eu vou levar pra minha história. E se autorizando enquanto compositor, né? Exatamente. Nesse entremeio, né, quer dizer, nesse movimento entre um disco e outro, eu sei que você participou de vários projetos, inclusive do Clara Crocodilo, do queridíssimo Arrigo Barnabé. Conta um pouco dessas outras investidas que você fez. Se eu não me engano, tem um projeto Lé com Cré no Centro Cultural e por aí. Legal. Eu sempre fui uma pessoa muito que gosto de desafios, né? E me coloco em desafios. Quando o Mundaréu me convidou, eles me fizeram a pergunta: você toca pandeiro? Eu tinha ganhado um pandeiro. Não que eu tocasse, mas eu falei, toco. Ah, você toca caixa? Toco. Eu nunca tinha tocado caixa do Divino, né? E eu tinha uma semana para aprender a tocar aquilo, porque na semana seguinte ia começar os ensaios. Eu fiquei uma semana estudando pandeiro, caixa, naqueles ritmos que eu sabia. Coco, cacuriá, tal. Pegava vídeo, pegava som e tentando tirar. Pedia para um amigo escrever para mim, porque eu lia bem na época, né? Falei, escreve aqui. E eu estudei tudo aquilo para entrar no primeiro ensaio e impressionar, né? E todo mundo realmente ficou impressionado. Olha, ela sabe mesmo tocar. E logo... Não sabe o sacrifício, né? Não sabe o sacrifício que eu fiz. E no decorrer dos ensaios, ia aparecendo coisas novas. Falei, opa, isso eu não sei. Mas você chegou no primeiro ensaio sabendo tudo como foi. Daí eu tive que contar, né? Falei, gente, eu não sabia, mas eu queria tanto estar no grupo que eu fui correndo atrás. E assim foi a minha vida inteira, assim, né? Quando eu entrei lá atrás na orquestra, foi assim, fui correr atrás de aprender a tocar metalofone, enfim. E daí, quando me surgiu esse convite do Arrigo Barnabé, eu falei, meu Deus do céu, digo sim ou digo não? Mas eu tinha um sonho de tocar com a Orquestra de Sopros de Curitiba, que era, né, sempre vinham artistas muito renomados, artistas de fora tocar, e eu achava que era algo muito longe, e de repente caiu na minha mão, assim. Só que o repertório, eu falei, gente... E as duas outras cantoras que fizeram comigo, elas sabiam de cor e salteado esse repertório, era do universo delas. E eu não conhecia. Quem foram as outras duas? Foi a Daniela Gramani, filha do José Eduardo Gramani, que cantava comigo no Mundaréu, na época, e a Bel, que era do tal do Trio, que era um grupo vocal lá de Curitiba. É ainda, né? Ainda existe o tal. E eram duas cantoras que já tinham feito coisas com a Arrigo, já conhecia. Eu era a única que estava chegando de Alegre e tendo que aprender todo o repertório. Então, assim, para mim foi um desafio muito grande. Eu lembro que na semana que o Arrigo chegou para ensaiar com a orquestra, ele falou, olha, quero tudo de cor. Eu falei, como? Eu tava ali lendo, né? Eu sei de tudo. Então, pra mim, era um desafio muito grande. Daí, tirou a partitura, eu falei, e agora? Eu fiz o espetáculo inteiro contando na minha cabeça. Sorrindo e contando, né? Eu sei de tudo. Sabe? Foi assim, pra mim foi desafiador. E foi o único show que já foi filmagem. Tem tudo isso na internet. Se vocês verem, procurarem lá, Clara Crocodilo, Orquestra Brasil de Sopro de Curitiba, vocês vão ver a cara da Tayana de feliz. E desesperado ao mesmo tempo. Feliz e a contagem no cérebro. E a contagem ali. Então isso veio... Aí a minha base com a música erudita me trouxe essa coisa da leitura. Que foi o que me salvou nessa hora, assim, né? Mas aí o Arrigo falou, no segundo show que a gente fez já na virada cultural, ele falou assim, ó, agora sem contar, tá? Agora tipo, você já sabe esse repertório, se joga. Aí vem a Tayana do Mundaréu, que é a Tayana do teatro, da rua, do palco, que fala, tá bom, já sei, então agora vai pra cena. Então, assim, toda essa caminhada que fui caindo, eu falei esses dias com o diretor do Mundaréu, eu falei assim, nossa, eu tive muita sorte. Ela falou, Tayana, você não teve sorte, você tem axé. Axé. Então, eu acho que esses axés todos do universo que me colocaram em trabalhos tão desafiadores, uma coisa foi me servindo pra próxima, assim, pro próximo passo, né? Até chegar em São Paulo, né? Assim, que também foi um desafio muito grande, chegar numa cidade que você não conhece ninguém, começar
a cavar seu lugar, ainda está sendo, né? E eu tenho uma grande satisfação de, nessa vinda para São Paulo, de ter sido uma das primeiras pessoas que você fez contato, fez amizade. Sim. Nós éramos colegas na Santa Marcelina, e aí carona para cá, carona para lá. Eu lembro que você estava ainda, acho que você estava vindo só para as aulas aqui, e voltava, né? né? Ia fazer esse bate-volta. Vinha e voltava. Você e a Juliana Cortes, e eu fico feliz que eu fui uma dessas primeiras pessoas que você teve contato em São Paulo, né? Após foi um portal muito lindo, abriu, assim, né? Para chegar aqui em São abriu Paulo. um monte de... Foi o que me deu vontade de vir morar aqui, né? Conhecendo tantas pessoas legais, tantos trabalhos, assim, e é isso que me conecta com o próximo trabalho, é essa curiosidade, né? Quando eu vim para São Paulo e vendo tantos trabalhos diversos e público, né, tipo, para trabalho experimental, para trabalho da cultura popular, para trabalhos... Eu falei, gente, dá para fazer qualquer coisa aqui em São Paulo. Então, eu acho que eu senti esse colo para o experimental, para o autoral, para o que vir. O curso da Santa Marcelina eu achei muito interessante o conjunto de pessoas com que a gente conviveu, porque eram pessoas das mais variadas tendências, né? Total. Tinha tanto você que já tinha uma experiência com música de câmera, com a coisa mais formal do estudo de música, como tinham pessoas completamente leigas no grupo. E isso trazia uma riqueza muito grande, né? Porque as interferências, os palpites, as conversas, elas caminhavam desde a coisa mais formal até o completamente informal dentro do contexto do... E esse atravessar é tão rico, né? Riquíssimo. Assim, é riquíssimo, porque na verdade o outro que não teve o ensino formal, ele tem uma escuta muito ampla, tem um conhecimento menos censura, né? Exatamente, menos censura. Menos censura. Isso é libertador também, né? Isso é libertador. Eu estava hoje um pouco mais cedo, conversando aqui com o pessoal da produção, justamente sobre isso, da coisa de correr riscos, né? Eu acho que a gente, como artista, a gente tem que se permitir o tempo todo correr riscos. Exatamente. Porque esse correr riscos é a possibilidade de criar, né? Porque se você se acomoda num determinado lugar, é confortável. Sim. Mas não é criativo, né? Exatamente. Então eu estava comentando justamente porque uma determinada ocasião eu fui fazer uma entrevista e eu tenho consciência muito clara disso. Cada um dos meus álbuns, ele é diferente, ele tem um caminho diferente. Agora os singles e EP que eu estou lançando, ele tem caminhos diferentes. Não tem um percurso uniforme, né? E aí as pessoas perguntam, mas por que tanta... Porque eu sou eu, essa é a minha cara. Eu tenho essa curiosidade, a gente muda tanto, né? A curiosidade de experimentar, de correr risco. Eu não consigo me acomodar muito num determinado lugar. Sou inquieto. As inquietações acabam mobilizando. Mas eu acho que isso é muito rico, muito importante. Eu acho que isso é necessário. Necessário para a criação artística. Né? Eu acho que isso é o motorzinho que faz com que o artista termine um trabalho e já começa a falar qual vai ser o próximo agora, onde eu tô, né, agora, nesse outro momento, assim. Meu marido fala muito isso, né, o CD, ele é uma fotografia de um momento, ele é uma fotografia, um ano depois você já não, aquele trabalho já está completamente transformado. Exatamente. Né, quando ele vai para o palco, quando ele vai para relação com o público, ele vira outra coisa. Tem um trabalho que eu fiz aqui em São Paulo, que é a Uma, é um trio. Isso, eu ia falar justamente vocal, desse projeto. Assim. Flores, papoulas, mundo possível no borbulho do sussurro, medo, vertigem do centro, um reduto gigante no olho de dentro. Então esse projeto, ele passou muito, porque éramos 3 cantoras, cada uma de um lugar. A Nani era de um lugar mais de experimentação vocal, da música circular, ela tinha um caminho. A Janaína era super da MPB, bem tradicional, assim, né, cantando as grandes cantoras, mais como intérprete. E eu tenho essa coisa com a percussão, com a cultura popular. E a gente falou, cara, como é que a gente vai se equalizar para começar um trabalho juntas? E a gente se colocou que esse portal onde entrariam as 3 e sairia uma, por isso esse trabalho se chama Uma, seria o processo criativo. Como seria o nosso processo criativo? A gente foi inventando. Para cada música que a gente compôs, a gente criou um processo. Um dia a gente chegava lá, hoje a gente vai ler esse livro juntas, e a partir desse livro, cada uma vai fazer uma escrita automática, que a gente chama, uma metodologia muito usada pela galera da dança, né? Que são escritas automáticas. E depois dessas escritas, a gente vai ler os nossos textos e
dali a gente começava a circular temas e tal, e partir para o processo de composição. Às vezes a gente chegava e era outro processo, que era a partir de experimentação vocal, a gente vai chegar numa composição. Uma vez a gente foi na Pinacoteca ver a exposição da Hilma af Klint, e aquelas imagens todas, todo o processo da Hilma foi muito inspirador. A gente chegou em casa também, escrita automática, e saiu uma outra composição. Então a gente se propôs a colocar em processos criativos. Agora, quem é que hoje se dá esse tempo, né? De ir até uma exposição, fazer os processos criativos acontecerem. A gente, às vezes, ficava 12 horas juntos, indo num espaço, passando por esse processo da escrita e depois compor. Hoje em dia a gente não consegue, tudo é muito rápido, muito automático, então eu acho que a gente também está se colocando nessa roda. Eu tenho cada vez mais pensado sobre isso, assim, eu preciso voltar nesse lugar do processo criativo. E é impressionante porque se a gente não parar para pensar, não é tanto tempo assim, né? 2018, 17, 18 para cá, são 5 anos atrás. Mas a gente se dá conta de como desses últimos tempos as coisas se agilizaram de tal forma, e de certa forma, durante a pandemia, que a gente teve que se reinventar do ponto de vista tecnológico, produzir conteúdo em casa, produzir conteúdo cada um no seu canto, e ir para o Instagram, ir para o Facebook, quer dizer, as redes sociais acabaram contribuindo para essa agilização das coisas, né? Então hoje a gente faz tudo rapidinho e a gente esquece desse tempo de maturação, para maturar, para fazer o processo com calma, né? Eu ainda uso muito esse esquema porque eu trabalho muito sozinho. Às vezes que eu trabalhei em coletivo é quando eu estou produzindo um disco, fazendo um álbum, alguma coisa do tipo. Mas o meu trabalho, ele é muito... O trabalho preliminar de pré-produção, ele é muito solitário. Então eu acabo conseguindo achar esse tempo, de dar eu vou pensar um pouco mais sobre isso, vou ler alguma coisa sobre para ter ideias, mas a gente perdeu muito, né, essa possibilidade de tempo. Eu tive a sorte de trabalhar muito com coletivos, né? O Mundaréu, por exemplo, a gente se encontrava 4 vezes por semana. Então, assim, eram 3 vezes de ensaio e produção, produção artística e um encontro só para pensar a produção burocrática, né, produção executiva. Então foi uma escola para mim, assim, de entender que o seu trabalho artístico é a sua empresa. E você tem que estar ali todo dia. É uma organização. Se organizando, artisticamente, se organizando, produtivamente, executivamente. Eu tive essa escola durante 15 anos. E daí quando acabou o Mundaréu, eu fiquei meio órfã, né, desses processos todos. Eu falei assim, agora eu sou sozinha. E me vi nesse lugar de fazer tudo sozinha. Pensar produção executiva, pensar produção artística, criar sozinha. E eu confesso assim, eu gosto, mas eu prefiro trabalhar com coletivo. Eu funciono melhor assim, né, nesse feedback. Depois, quando eu vim para São Paulo, encontrei essas 3 maravilhosas que também se propuseram a se jogar, porque geralmente no universo musical é muito rápido os processos, né? As pessoas querem, me manda a cifra e a gente faz um arranjo rápido e já está no palco. E eu tenho essa história com o teatro também, com a dança, com a música, que me faz querer vivenciar mais profundamente os processos, porque chega no palco de outra forma, né? E agora eu tô me vendo sozinha de novo, nesse lugar que você falou, né? Daí você vê uma coisa aqui, mas isso me falta um pouco de disciplina, quando tá sozinha, de colocar uma data, de colocar um feed, né? Vamos lá. De mais foco, né? De mais foco, porque daí você fica abrindo demais, né? Eu posso ir pra cá, posso ir pra lá, posso ir pra cá. Esse é o pecado. Eu acho muito difícil, assim. Eu deixo pra fazer amanhã, porque de qualquer forma o compromisso é só comigo, que amanhã eu faço. Então, assim, eu acho que o coletivo também te ajuda a caminhar, né? A caminhar. Eu sinto muita falta disso. Mas o meu processo com o último CD, que é o Toda a Pele, vem um pouco do processo solitário. Mas enveredou no coletivo. Totalmente. Nasceu na pandemia, olha só que coisa mais maluca, né? Porque foi um CD que nasceu na pandemia, coletivamente na pandemia. Foi um processo muito louco, porque eu fiquei maturando essas canções desde 2017, que foi um processo ali da pós, na canção popular. Foi ali que eu comecei a pensar, nossa, eu quero falar outras coisas do que o meu primeiro CD estava dizendo, né? Eu quero dizer outras coisas, de outras formas. Estava escutando muita coisa, vendo muitos shows. E presenciando muitos eventos importantes, né? Muito. Eu vejo que no seu trabalho do Toda a Pele, tem momentos que você fala muito
de situações que a gente viveu, né? Por exemplo, o assassinato da Marielle, Brumadinho, Mariana, greve geral, tem todo esse contexto que foi vivenciado, que você pôde falar deles, né? E é muito louco, porque eu tenho essa coisa, uma escolha estética mesmo, de querer que a minha obra seja atemporal. Tudo isso tá dentro das canções de forma que não é explícita. Mas ela já estava ali desde das greves que a gente viveu, do processo de impeachment, né, 2016, as questões políticas já estavam aparecendo nas minhas canções. Então eu acho que esse CD ele veio muito por esse viés político, assim, veio por todos os processos que a gente passou, né? E chegando ali em Brumadinho, chegando na Marielle, foi uma coisa que eu falei, como é que eu vou falar disso? E ao mesmo tempo não tinha como não falar, foi tão visceral. Eu lembro que eu soube da notícia, peguei meu acordeon, eu lembro exatamente da cena, e fiquei um dia inteiro tocando aquele acordeon e maturando essa canção. E quando eu fui fazer o processo de seleção das músicas que entraram no disco, aí eu chamei o Fred, o meu produtor, falei assim, eu preciso organizar as ideias aqui. Ele falou, me manda tudo o que você tem. Eu falei, tudo? Ele falou, sei lá, tinha umas 30, 40 canções, né? Daí a gente separou por temas. E as canções que eu tinha certeza que tinha que entrar no CD eram as canções que tinham mais essa dedo na ferida, né? E ele falou, olha, pelo que eu vejo aqui, a gente tem um CD mais denso aqui, né? Porque tinha vários tipos de canções, mas a gente fez essa opção mesmo, escolher canções que tocavam um pouco nessas feridas todas. O sangue escorre, eu tenho medo. Quem vai nos compreender? O tiro que matou, calor, feriu e me tingiu. A lama que escorreu, lavou, levou, me sucumbiu. Foi feito em 2020, né? Um ano que a gente passou por uma pandemia, então foi um CD que foi bem... Um ano difícil. E ao mesmo tempo foi o ano que eu consegui parar e pensar, vou fazer assim, assim, assado, escolher as pessoas todas. Eu tive essa calma. Porque a pandemia, de certa forma, permitiu, porque a gente estava trancado em casa, Exatamente. Né? Então, tempo para pensar. Exatamente. Então, assim, a pandemia, a gente estava falando antes de começar aqui, que nos trouxe também o lado positivo para algumas coisas, que foi essa calma. Tá, sem pressa, vamos pensar, fazer as coisas... E eu acho que o CD traz um pouco essa maturidade, assim, de tudo ser muito bem escolhido. E eu sempre ressalto que, inclusive, essa possibilidade que a gente teve de estar em casa produzindo, não estar ocioso, nos favoreceu com relação à questão da saúde mental, né? Total. Porque conheço pessoas, amigos, que não tinham esse envolvimento com alguma coisa mais criativa, eram de trabalhos mais burocráticos e que tiveram que ficar em casa trancados, sozinhos, às vezes pessoas que já moravam só, e que entraram em situações bem complicadas com relação à saúde mental, né? Total. Eu acho que isso nos favoreceu, inclusive, nesse sentido, de possibilitar achar caminhos, mas também de ocupação, o estar ocupado, pensando e tentando achar caminhos, nos permitiu manter a sanidade mental, né? Só a gente ter a música ao nosso lado, né? Poder pegar um instrumento e tocar e cantar e fazer daquilo. Eu, por exemplo, no período eu produzi bastante, mas a minha comunicação com o mundo ela ficou interrompida, e foi quando eu resolvi criar as lives Entre E-mails, que eu fazia toda terça-feira, às 21 horas, e que eu recebia convidados igual que estou recebendo aqui. Só que nas lives eu recebia 2, 3 convidados por live, e depois quando elas se encerraram, porque as lives já tinham cansado, né? Ninguém aguentava mais ver live, as coisas estavam começando a abrir novamente. Eu fiquei com a sementezinha guardada de fazer alguma coisa com isso. E esse ano resolvi investir aqui no canal, no Entre E-mails, e trazer essa mesma filosofia das lives para cá, quer dizer, entrevistar colegas, parceiros, amigos, artistas das mais variadas áreas. Tayana, vamos falar um pouco mais do Toda Pele do ponto de vista da equipe, que foi a equipe que construiu com você o disco, né? Eu sei que tem músicos maravilhosos aí que participaram, participação especialíssima do meu querido Carlos Careca. O Carlos Careca é um querido imenso. Eu conheci o Careca em 98, quando eu fiz um show clandestino, que foi meu show de estreia nos palcos em São Paulo. O Suami me ajudou a catar músicas de artistas novos e artistas
que eu não tinha acesso então, e me deparei com um Careca que me mandou um monte de música, eu incluí algumas músicas dele no repertório do show, e para minha surpresa ele foi assistir a estreia do Clandestino e saiu com a imagem que ele chegou em casa e escreveu uma canção e me deu de presente, que chama Mosquito Elétrico. Ai, que ótimo. E eu acabei gravando no disco Recipiente, que é resultado do repertório do Clandestino. E é muito engraçado, porque ele falou para mim, Zé, eu fui assistir o show e eu vi aquele molequinho magro, fininho, eu tava todo vestido de preto, eu tava com uma roupa toda preta, e eu sempre fui muito serelepe no palco. Ele falou, eu fiquei com a sensação assim, de um mosquito elétrico. Que ótimo. E aí ele escreveu o Mosquito Elétrico. Ele escreve muito bem, né? Me mandou, eu tomei um susto, assim, fiquei super feliz, porque a música foi feita para mim, sobre mim, e a partir daí a gente estreitou mais ainda as relações de amizade, participou de vários shows meus. No segundo disco eu gravei coisas dele, no terceiro não, porque foi o projeto do Orlando. Então, o Careca, ele é muito amigo do Glauco Souter, que é o baixista do meu, e por acaso meu companheiro, meu parceiro. Então, o Careca, a gente tem uma relação de amigos, né? E numa dessas reuniões, tocando em casa, a gente estava numa festa também tradicional, todo final de ano a gente faz depois do Natal, que é o Restos e Raspas de Natal. Cada um pega o que sobrou da sua ceia de Natal e tem a casa da Rogéria Roots, que é uma cantora lá de Curitiba, que a gente se reúne nessa festa. E nessa ocasião ele estava tocando essa música, Coração Rasgado. Ele tocou e eu lembro, falei, canta de novo essa música. Ele cantou de novo, eu falei assim, nossa, eu quero cantar essa música. Quero aprender essa música. E daí ele me mandou essa generosidade, me mandou a letra, a cifra, a gravação. Ele nem tinha gravado ainda essa música. E eu e o Glauco começamos a fazer uma versão voz e baixo. E cantamos várias vezes essa versão. E quando eu fui escolher as músicas do disco, o disco era autoral. Mas essa canção e Carcará, que é do João do Vale, eram duas canções que eu tinha certeza que precisavam entrar. Porque essa remete a essa questão do genocídio indígena, e o Carcará, que é uma música que me acompanha desde 2006, que é uma música muito forte, e tinha a ver com o conceito do disco, né? E daí, pra minha surpresa, ele super liberou a canção pra eu gravar, e daí eu falei, e você não toparia participar cantando comigo? Ele, super querido, gravou a voz aqui em São Paulo e me mandou o áudio, porque o disco foi gravado numa chácara lá em Curitiba, lá no Paraná. Peba pega, piada, pajé não é chá, jabuti, emporecatu, pacatatu, cotianã, tucuruvimboé, tacapiaqui. E daí foi isso, todo o processo de gravação, foi dentro de uma chácara, precisava estar todo mundo isolado, todo mundo seguro. Tive que trazer a Simone Sou, que gravou comigo. Eu tinha certeza que eu queria a Simone Sou no meu disco, porque eu queria essa percussão muito forte. E eu já tinha trabalhado com ela em 2012, uma artista fantástica, virou minha irmã, assim, do coração. E daí, como é que eu vou levar a Simone sem passar por aeroporto, sem passar por rodoviária, né, assim, até Curitiba e tal. Contratamos um carro. É bom lembrar que esse disco, ele foi feito por lei de incentivo, né, porque se a gente não fala isso, parece que é tudo muito fácil, gravar um disco, trazer essas pessoas maravilhosas para trabalhar. Então eu queria ressaltar a importância desses editais, desses meios de políticas públicas, para que a gente consiga, né, realizar esses projetos todos com toda a infraestrutura, assim, porque se eu não tivesse acesso a eles, talvez não teria nascido nem o primeiro CD, assim, né, porque realmente eu não tenho as ferramentas de gravar em casa, saber lidar com as ferramentas e tudo mais. Então eu preciso de um técnico de som, eu preciso de um estúdio, eu preciso de ter os músicos para me acompanhar. Então, cada vez mais eu vejo a importância desses projetos para que pessoas que não estão, né, que não são famosos, tenham a possibilidade também de existir, né, de existir nesses meios. Então, assim, o meu CD Toda a Pele, eu consegui contratar 6 músicos, e músicos que trabalham comigo há muito tempo, assim, né? E consegui levar a Simone Sou daqui de São Paulo até lá sem passar por nenhum tipo de risco. A gente ficou isolado numa chácara, passando
água sanitária em cabo, passando água sanitária em tudo, cada um no seu quarto isolado. Assim, foi um trabalho muito, muito difícil nesse critério de segurança, saúde e tudo mais. Estava todo mundo muito neurótico, né? E ao mesmo tempo foi muito revigorante para todos. Assim, a gente estava muito tempo sem tocar, todos, né? Sem ver outras pessoas, sem estar tocando. E a gente foi para uma chácara que não tinha internet. Então, assim, a gente acordava, tomava café todo mundo junto e ia pro estúdio gravar, criar os arranjos, porque a gente tinha as canções, já tinha a forma das canções, mas os arranjos eram para ser feitos ali coletivamente. Então foi um processo todo coletivo, todo mundo dando o melhor de si. A gente só batia o martelo no arranjo quando todos falavam: não, estou satisfeito com o que eu fiz. Então foi um trabalho muito rico, assim, muita percussão. Eu tinha certeza que eu queria muita percussão, então tinha 3 percussionistas nesse trabalho. E tudo foi registrado por vídeo, então tem todo o processo no YouTube. Hoje todo mundo pode ver esse material. É mais um vão que se estende entre nós. E a gente ri, a gente chora, a gente grita. Um grito rouco, um grito solta a multidão. Eu gosto muito de ressaltar. Vamos falar da equipe toda, dos nomes. Então vamos lá. Eu acho que a primeira pessoa que eu convidei foi o produtor musical, que é o Fred Teixeira. O Fred produziu vários discos lá em Curitiba, da Estrela Leminski, com o Theo Ruiz, enfim. Eu conhecia bastante o trabalho dele e falei, é ele. Cheguei nele. Daí eu tive a minha banda que já me acompanhava, Glauco Souter no baixo, o Valderval na percuteria, Luiz Otávio na guitarra, e daí os nomes novos que vieram e ficaram para sempre, que é o do Gomide, que veio com a viola e violão, programações e tudo mais, o Fernando Lobo, um grande percussionista que traz essa ideia do afro-caiçara, porque ele tem essa pesquisa, ele é do litoral paranaense e trabalha com tambores e tal, e tem pesquisado esse conceito que é o afro-caiçara, a gente trouxe para o disco. E a Simone Sou, maravilhosa, que traz texturas diversas com instrumentos de diversos lugares do mundo, então ela somou muito no resultado final do disco. Tive o prazer de ter a direção vocal do Wagner Barbosa, que é um grande parceiro, amigo, que a gente se conheceu na época da faculdade e hoje ele tá bombando, né? Fez a direção de várias cantoras maravilhosas. O que mais? Tem a participação do Carlos Careca como cantor e assinando uma composição. A mixagem maravilhosa do Ricardo Mosca, né? Eu acho que esse trabalho primoroso também. E Maurício Gurgel na masterização. Toda a equipe desse CD foi bem alinhavada, assim. Então o resultado final, modéstia à parte, está bem bonito. Não, e está bonito sim. Não é só modéstia à parte, não. De verdade, o trabalho está muito bonito. Muito bem cuidado, com a sonoridade é muito... Falei para você que eu ouvi a primeira vez e fiquei viciado. Toda hora que eu posso, eu ponho ele para rodar lá em casa. Eu gosto muito de ouvir ainda os CDs. Eu tenho aparelho de CD, então o meu tem uma bandeja com 6 CDs, então às vezes eu ponho 6 discos lá e vou ouvindo. É um prazer. É tão legal ouvir do começo ao fim de um CD, né? Sem entender a obra. E ver assim. O encarte, ver a ficha técnica, e ver... isso para mim ainda é muito importante. A coisa do streaming, a gente perdeu muito isso, né? Apesar dessa luta aí que se está travando para que eles coloquem as fichas técnicas ainda demora um pouco, talvez, isso a ser resolvido. Tayana, nós ficaríamos aqui horas, dias, semanas conversando. Mas óbvio que antes da gente encerrar com chave de ouro, eu vou pedir para você dar uma canjinha pra gente. Opa, né? Com todo prazer. Então eu vou cantar a música que dá nome a esse disco, que é o Toda Pele. E eu fiz ela aqui em São Paulo, essa canção. Vem ver cá, estou aqui, cheguei, atravessei um turbilhão, passei, chorei, me desesperei, mas não me entreguei, eu sei, até sonhei. E toda roda que gira vai além, toda pele que pulsa, inspira, e todo canto que dança sai. Toda sorte que vem o encontro é como um caminho, um novo norte, é uma tristeza que se desfaz. Toda pele que pulsa, todo canto que gira, é como um medo que se desfaz. Toda pele que pulsa,
Todo canto que gira é como um medo que se desfaz. Toda pele que pulsa, todo canto que gira é como um medo que se desfaz. Toda pele que pulsa, todo canto que gira é como um medo que se desfaz. Uhul! Obrigada. Essa é Toda Pele. Toda Pele. Toda Pele, faixa título do álbum Toda Pele. Tayana, foi um prazer enorme te receber, Eu que revê-la agradeço. depois de um certo tempo. Obrigado pela tua generosidade, pela participação. Espero que a gente volte a conversar e bater esse papo gostoso outras inúmeras vezes. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. E quem sabe, né, fazer uma música juntos. Pois é, quem sabe compor alguma coisa juntos. Estou cheio de letras e cheio de ideias. Opa! Vamos pensar. Bora! Eu agradeço demais. Muito Obrigado obrigada, você. querido. Bom, chegamos ao final de mais uma entrevista do Entre Meias, desta vez com Tayana Barbosa, cantora, compositora, produtora cultural. Toda quarta-feira nós temos uma entrevista nova, convidado ou convidada nova, temas bacanas, uma prosa divertida. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações com antecedência, comenta e curte. E vem comigo toda quarta-feira. Vem com a gente. Mas enquanto a noite é densa e o dia escuridão, se apega à tua crença, cuida do teu coração, porque o hoje